Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Enes, estudante de engenharia civil. Eu estou trazendo para vocês um conteúdo de decomposição de vetores com um exercício prático. Espero que vocês gostem e acompanhem comigo a resolução desse exercício. Vamos ler o enunciado juntos. Determine a intensidade e a direção da resultante do sistema de forças abaixo. A gente tem três forças atuando sobre o nosso sistema e queremos saber a força resultante dessas forças que atuam e também o ângulo diretor desta força, né? Aqui grau, aqui inclinação essa força vai estar atuando sobre o respectivo eixo. Galera, existe um princípio na física chamado princípio da transmissibilidade. O que significa esse princípio? Cada força, essa força está atuando nessa direção, nesse sentido aqui. Então ela tem uma linha de ação, né, que a gente chama. Ela tem a sua linha de ação, que se estende infinitamente. Essa força aqui ela também tem a sua linha de ação, que vai se estendendo, e essa também vai ter a sua linha de ação. O que esse teorema diz? Que essa força atuando em qualquer ponto dessa sua linha de ação, numericamente é sempre igual. Então, por exemplo, essa força aqui de 40 newtons, 40 kilonewtons, ela está atuando aqui nesse ponto. Mas se eu movo ela para ela atuar aqui nesse ponto, isso é numericamente igual, não altera. Então, como essas forças estão deslocadas em relação à origem, e a sua linha de ação passa pela origem, eu posso movê-las para a origem, perfeito? Então é isso que a gente vai fazer. Aí a gente pode até desenhar o nosso DCL, que é o diagrama de corpo livre de todas essas forças que estão atuando nesse nosso sistema. E a gente pode representar essas forças passando pela origem, né? Aqui eu vou ter a minha F1, que é essa força de 60 kN. Eu vou ter, e com respectivo ângulo de 25 graus em relação ao seu eixo, né, que é o eixo Y das ordenadas, que é o eixo X das abscissas. Vou ter a minha F2, que é igual a 40 kN, né, sua intensidade, e ela vai ter um ângulo de 60 graus abaixo dos eixos das abscissas. E eu vou ter a minha força F3, também com um ângulo de 50 graus aqui abaixo dos eixos das abscissas, né? E F3 ela tem, eu não estou colocando sinal de vetor, então não vou pôr. F3 ela tem intensidade de 50 kN. Então essa é a nossa relação. Nosso sistema agora que a gente modificou pelo princípio da transmissibilidade está passando pela origem, a gente consegue fazer a decomposição dos vetores e resolver o nosso problema. Só que antes da gente atacar, eu queria destacar dois conceitos muito importantes. O seno e o cosseno de um determinado ângulo, né? Sabemos que o seno de um determinado ângulo, que neste caso eu adotei como θ, é sempre o cateto oposto a esse ângulo sobre a sua hipotenusa. Sabemos que o cosseno de um determinado ângulo, que eu chamei de θ para se preservar a coerência, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ciente dessas relações trigonométricas, a gente pode atacar as nossas questões, porque a gente vai precisar usar para resolver esse nosso problema. Por exemplo, quando eu decomponho essas minhas forças, vamos começar por F1. Minha força F1, ela vai ter uma projeção no eixo Y. Como é essa projeção? Eu pego essa força, toco do final dela até o eixo Y. Então essa aqui é minha F1Y. E ela também vai ter uma projeção no eixo X. Como que eu faço essa projeção? Eu pego o final da ponta do meu vetor e trago até o meu eixo X. Então essa aqui vai ser a minha projeção em X, né? Mas vai poluir muito o desenho, então eu não vou fazer. Só queria apenas demonstrar. Então a gente pode analisar cada força, cada caso separadamente, isoladamente, né? E é isso que a gente vai fazer, ok? Então a gente vai analisar F1. Analisando F1, eu vou ter F1 com o respectivo ângulo de 25 graus em relação ao eixo das abscissas. Ela vai ter uma projeção em X
que vai ser fx, e vai ter uma projeção em y, que vai ser fy. Ok? Com isso, a gente consegue formar um triângulo. A gente tem um triângulo formado. Essa diagonal, que é a nossa hipotenusa, é a nossa F1. Aqui temos a projeção de F1 e Y, que vai ser FY. E aqui a nossa projeção de F1 e X, que vai ser FX, né? Aqui é o nosso eixo de coordenadas, né? Aqui é o nosso eixo. E o nosso ângulo de 25 graus. Se a gente for calcular o seno de 25 graus, quem que é o seno? É o cateto oposto, FY, cateto oposto ao ângulo de referência, FY, sobre a hipotenusa, que é sempre o ângulo oposto, é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus do nosso triângulo. Nesse caso é F1, né? Que é o nosso ângulo de 90 graus. Nesse caso é F1. Se eu multiplico ambos os lados por F1, eu tenho que FY é igual a F1 seno de 25 graus. Por consequência, né? A nossa fx acaba sendo F1 cosseno de 25. Por quê? Porque se eu pego o cosseno desse ângulo de 25 graus, quem é o cosseno desse ângulo de 25 graus? É o cateto adjacente a ele, que é o fx, sobre a hipotenusa, que é F1. Então, multiplico ambos os lados por F1. Se F1 corta, eu vou ter que fx é igual a F1 cosseno de 25. Ok? Então, essas são as projeções de F1. Ciente das informações, a gente tem F1 e a gente sabe calcular o seno de 25. É só a gente jogar numa calculadora científica que a gente vai obter esse valor. Então, nosso Fy, vamos colocar assim, F1y vai ser F1 seno de 25. F1 seno de 25. Quem é F1? F1 temos que é 60 kN, a gente coloca aquilo depois no final, né? Que não vai mudar nada. Então vai ser 60 vezes o seno de 25. Estou com a minha colinha aqui, eu posso colocar o valor. Que isso vai dar aproximadamente 25,36 newtons em J. Por que J? Porque é a minha projeção em Y. Esse J é o nosso vetor canônico, que ele no caso é o 0,1. É apenas para dar a direção do nosso vetor, beleza? Porque depois a gente vai ter que fazer o somatório de todas as forças. Eu não posso somar uma projeção em X com uma projeção em Y, não faz sentido, beleza? Então por isso que a gente está adotando o vetor canônico, né? Os vetores canônicos são os vetores unitários, né? Eu tenho I, J, K se for R3, mas como a gente está no R2, a gente só tem I e J. I é o vetor que dá a direção em X, né? Que é um zero, vetor unitário 1, 0. E J é o vetor unitário em Y, que é 0, 1. Ao multiplicar por esses vetores canônicos, eles não alteram a intensidade do nosso vetor, então por isso que a gente multiplica, né? Por exemplo, o I, que é 1, 0, ele seria 1, estaria sobre o eixo X, né? Aqui é o ponto 1, 0, né? 0 no Y, então ele está sobre o eixo X. E o nosso J, que é 0, 1, ele teria 1 no Y e 0 no X, né? E como ele está zerado no X, ele está sobre o eixo Y. Então, temos esse ponto 0, 1, perfeito? Só a título de informação, né? Caso alguém pergunte, da onde veio esse I, da onde veio esse J? É apenas o vetor da base canônica, que seu módulo é 1, então, ou seja, se eu multiplico algo por 1, eu não altero o seu valor, ou seja, eu não alteraria a intensidade do meu vetor. É o vetor que vai dar apenas a direção da intensidade da minha força. Beleza?
Então a gente tem que F1 é 25,36 newton. Cadê minha colinha aqui? Por que que eu passei a minha colinha para lá? 25,36 newton. E o meu F1x vai ser F1 cosseno de 25. Tendo a nossa colinha aqui, isso vai dar 54,3 newton em I, porque está no eixo X. Perfeito? Agora a gente já decompôs F1 e a gente precisa decompor as outras forças, né? Vamos analisar agora F2. A gente precisa analisar F2, né? Qual é o módulo da F2? Só para a gente anotar aqui abaixo. F2 ela tem um módulo de 40 kN, mas como eu havia dito, eu vou multiplicar no final. Então F2 tem, vou multiplicar por quilo no final, né? F2 ela tem 40 newtons. A gente vai analisar ela isoladamente. Nessa altura do campeonato, como a gente já fez o primeiro exemplo passo a passo, a gente pode fazer direto, né? Quem vai ser multiplicado pelo seno é quem está oposto ao ângulo. Quem vai ser multiplicado pelo cosseno é quem está adjacente ao ângulo. Então já somos capazes de multiplicar direto, né? Eu tenho uma força orientada para baixo aqui de 40 newtons e ela tem esse ângulo de 60 graus, né? A nossa F2, ok? Ela vai ter essa projeção em X, então ela tem F2x, e ela vai ter uma projeção em Y, F2y. Note que triângulo formado aqui, ângulo de 60 graus, F2x, tem a minha F2, F2y. Quem está oposto é a projeção em Y, então é ela que vai ser multiplicada pelo seno de 60 graus. Então F2y vai ser F2 seno de 60. F2x vai ser F2 cosseno de 60. Isso vai dar aproximadamente, vamos fazer a multiplicação 40 vezes o seno de 60. Aproximadamente 34,64. Ok? 34,64 em J. E F2 cosseno de 60, F2 é meio. O cosseno de 60 é meio, então a gente tem que F2 é 40, isso vai dar 20 newtons, né? Newtons em I, que está no eixo X, né? I porque está no eixo X e J porque está no eixo Y. E por fim, a gente pode estar fazendo a análise agora da nossa última força, que é a nossa F3. Ela tem um módulo de 50 kN. Vou colocar apenas 50, que depois eu multiplico por quilo no final. 50 newtons. Ela está com um ângulo abaixo da horizontal de 50 graus aqui. Então tem a minha F3 aqui. Eu vou ter uma projeção em Y, então vou ter F3Y. E vou ter uma projeção em X, né? Y, que é X. E vou ter uma F3 em X. Ok? Só que, note que esse triângulo formado tem esse ângulo de 50 graus aqui. Esse ângulo formado, quem está oposto a ele é a nossa projeção em X. Então ela vai ser multiplicada pelo seno. E quem está adjacente é a nossa projeção em Y. Então aqui inverteram os papéis, né? F3x vai ser F3 seno de 50 multiplicado por I. E F3y vai ser multiplicado por cosseno de 50 vezes J. Estou com o meu rascunho aqui, que eu vou consultar. Então F3x vai ser 38,4 newtons em I. E a minha F3y vai ser 32,2.
32,2 newtons em J, ok? Note que eu não me preocupei com o sinal. Por exemplo, a minha força F3, ela está no terceiro quadrante. E eu ainda não considerei o sinal, mas na hora de fazer os cálculos eu vou considerar que essas suas projeções são negativas, porque eu adotei meu eixo positivo de x à direita e positivo de y à esquerda. No terceiro quadrante, x e y é negativo. Então, na hora de fazer o somatório, eu vou considerar o sinal. Agora a gente tem todas essas projeções, a gente tem todos esses valores, e a gente pega e faz o somatório de todas essas forças em x e faz o somatório de todas essas forças em y, para a gente encontrar a resultante em x e a resultante em y. Vamos fazer essa soma e analisar cautelosamente o sinal agora. F1 em x é positivo e em y também é positivo, porque ela está no primeiro quadrante, né? Então, a gente vai pegar, ó, em x, F1 em x, cadê F1 em x? 54,3. 54,3. Quem é o x de F2? X de F2, vamos analisar F2. F2, o x dela vai ser positivo também, ó. F2 é positivo. A projeção vai estar aqui para cima, então é positivo. Vamos considerar o sinal positivo. F2 em x, 20 newtons. Beleza. Mais 20. F3 é negativo, né? Por estar no terceiro quadrante. O fato de ser negativo é porque ela está aqui. Então vai ser menos 38,4. Vamos fazer esse somatório. Isso vai dar 54,3 mais 20 menos 38,4. Isso vai dar 35,9 kN. Agora eu multiplico por quilo. 35,9 kN. I, que é em x, né? Beleza? Agora vamos analisar em y. Somatório das forças em y. Quem é F1 em y? F1 é positivo, está no primeiro quadrante, beleza? F1 deu 25,36, então vamos somar 25,36, que vem de F1, mais, vamos analisar F2. F2 ela vai ter uma projeção em Y negativa, né? Que ela está aqui no quarto quadrante. Vai ter uma projeção em Y negativa. F2Y vai ser menos 34,6, ok? Mais menos 34,6 e menos de F3, que eu sei que também está no terceiro quadrante, e é negativo, vai ser menos 32,2. A gente pode fazer esse somatório, que vai dar 25,36 menos 34,6 menos 32,2. Isso vai dar menos 41,44. Menos 41,44 kN em J. Agora que a gente acabou de resolver o somatório de todas as forças nos seus respectivos eixos, né? Como a gente achou aqui em X e em Y, a gente tem uma força resultante que vai ter 35,9 kN em I menos 41,44 kN em J. Então a gente tem o seguinte vetor. A gente pode expressar esse vetor da seguinte maneira. Ele vai ter um valor em x, né? Que é 35,4 kN, assumindo que esse valor aqui, essa distância, é 35,9 kN, né? Óbvio que está fora de escala. E assumindo que ele tem um valor de menos 41,44 kN, que seja esse valor. Então, o encontro desses pontos vai ser aqui. A gente vai ter uma força resultante que parte da origem até a união desses pontos, e com um respectivo ângulo θ que queremos adotar, né? Que ela está inclinada abaixo do eixo x.
a esse respectivo ângulo θ. Só que a gente tem uma relação muito importante, trigonométrica, que é a tangente de θ, tangente de um ângulo qualquer, que diz que a tangente de θ é o seu cateto oposto sobre o seu cateto adjacente, né? Cateto oposto a esse ângulo. A nossa força resultante é essa aqui. A projeção da resultante em y é essa, e a projeção da resultante em x é esta aqui. E a gente tem esses valores. Esse aqui é o valor da projeção em x e esse é o valor da projeção em y. Então a gente consegue achar esse ângulo, porque a gente tem esse triângulo formado. Esse ângulo θ, aqui é a FRx, aqui é a própria FR e aqui é a própria FRy, né? Então a gente sabe que a gente tem esses valores e a gente consegue achar a tangente. Então como que a gente vai calcular a tangente desse ângulo θ? Vai ser o seguinte. Tangente de θ é igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto a esse ângulo? É a projeção em y. A gente considera o módulo desse valor, que vai ser 41,44, sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente a esse ângulo de θ? É a projeção FRx, que é 35,9. A gente desconsidera o quilo e depois basta apenas multiplicar por quilo. Então esse valor vai ser igual a 41,44 dividido por 35,9. Isso é aproximadamente 1,15. 1,15. Então tangente de θ é igual a 1,15. Quem é o arco cuja tangente de θ é igual a 1,15? Para isso a gente precisa usar a função da tangente inversa, né? Função trigonométrica inversa. Então vai ficar o seguinte. Tangente a menos 1 de 1,15 tem que ser igual a θ. Com o uso de uma calculadora científica, a gente vai ver que θ é aproximadamente... Vamos pegar nossa calculadora científica. Aproximadamente 48,9 graus. Então esse θzinho que a gente tinha representado aqui, ele vai ter um valor de 48,9 graus. E para a gente calcular o módulo da nossa força resultante? O módulo de FR é fácil, a gente não tem esse triângulo formado? A gente tem um ângulo de 48,9, tem um ângulo de 90 graus aqui, tem FRy. A gente pega um módulo apenas, 41,4, FRx 35,9 e FR é o que a gente quer, né? A gente, pelo teorema de Pitágoras, tem o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos seus catetos ao quadrado, né? Então a gente vai ter 35,9 ao quadrado mais 41,4 ao quadrado. Ao realizar essa soma e tirar a raiz, a gente vai ter o módulo de FR. Vamos fazer esse cálculo ou ver na nossa colinha? Vamos ver na nossa colinha porque o valor já está aqui, né? Então a gente vai ter que o módulo é igual a aproximadamente 54,93 kilonewtons. Então vamos recapitular o que foi feito, galera. Nós tínhamos 3 forças resultantes atuando sobre o nosso ponto específico. Nós precisamos decompor todas essas forças e, ao final de todos esses cálculos, realizar o somatório de todas essas forças sobre o eixo x e todas essas forças sobre o eixo y. Após feito isso, a gente encontraria uma força resultante com o respectivo valor em x e com o outro valor em y. Após isso, a gente calculou o módulo dessa força. Pela regra da tangente, achamos a inclinação dessa força resultante
E assim finalizamos o exercício, galera. Esse vídeo ficou um pouco mais longo porque eu quis fazer uma resolução mais detalhada, demonstrando bastante fórmulas e assim o conteúdo fica bem mais enriquecido, né? Apesar de ser mais longo, mas fica bem mais enriquecido com as suas devidas demonstrações. Mas esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilham, comentam nesse vídeo. Comentem aí embaixo quais vídeos vocês querem que eu traga, quais questões vocês querem que eu resolva detalhadamente. E eu espero que vocês tenham curtido. Um forte abraço, bons estudos e até a próxima!